Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102. Muito boa noite, telespectadores. O programa de hoje é muito importante para desmistificar ou até confirmar certas impressões. O tema é transporte coletivo e transmissão do Covid-19. O que dizem os estudos mais recentes? Para falar sobre esse importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Alessandro Moura, ele é vice-presidente do SET e porta-voz da FETRASUL. O César Siqueira, diretor de transporte do Redemob, consórcio e porta-voz da FETRASUL. Redemob Consórcio e porta-voz da FETRASUL. Eu vou até começar aqui com o César. César, o que é o Redemob Consórcio? Bom, o Redemob Consórcio, podemos dizer que é uma extensão das 5 empresas concessionárias detentoras dos contratos de concessão de prestação de serviço do transporte público coletivo na região metropolitana de Goiânia. Por força contratual, quando elas venceram a licitação, foi construído o consórcio para fazer a gestão do serviço de transporte público. Ou seja, na prática, do portão para fora das garagens das empresas, toda a gestão do serviço é do Redemob Consórcio. As empresas hoje disponibilizam os ônibus e os motoristas. E o Redemob Consórcio cuida do planejamento, do controle, da execução, da segurança, da gestão dos terminais. Então, como eu disse no início, é uma extensão das empresas para fazer a gestão do serviço de transporte público aí na região metropolitana de Goiânia. De forma bem resumida. E Alessandro Moura, no início da pandemia, e mesmo no epicentro dos problemas, tinha-se uma percepção, que me parece que está provando errônea agora, de que o transporte coletivo era o grande vilão. Ele dizia, olha, todo mundo pegando coronavírus por conta do transporte coletivo. Hoje, tem um estudo de várias universidades, inclusive da Universidade de Stanford, na Califórnia, mostrando que está longe de ser o lugar onde se transmite coronavírus e transporte coletivo. É isso mesmo? Boa noite, Ozenval. Boa noite, amigo César. É exatamente isso. Lá no início da pandemia, e também é normal, né, numa situação tão excepcional nas nossas vidas, havia muita dúvida e muito medo sobre de que forma que a transmissão acontecia. E os espaços públicos, o que também entendo que é natural, foram vistos, e dentro desses espaços, o ambiente do transporte público, foram vistos como vetores, como locais de risco. Entretanto, de lá para cá, muitos estudos foram feitos, estudos no Brasil, estudos feitos nos Estados Unidos, Europa, e o mais recente agora, que de fato é o de Stanford, que me parece evidencia uma vez mais que a rigor não. A rigor o transporte público, e é claro, obedecidas as regras primárias de autocuidado, de higienização, desde que com janelas abertas para aumentar a circulação de ar, o transporte público, nos parece, ele é local de menos risco de contágio que outros locais públicos, portanto, bastante seguro. Uhum. Bom, César, de acordo com as pesquisas que eu tive acesso, os lugares mais propensos a pessoa pegar coronavírus, e para entender por que o ônibus realmente está sendo considerado um meio de transporte seguro nesse aspecto, são, em primeiro lugar, restaurantes de serviço completo. Aqueles que as pessoas entram para comer são servidos para alguém. Ai, meu Deus, acabei de ir num restaurante lá mesmo. Em primeiro lugar. Segundo lugar, academia. Estou fugindo dela faz um tempão. Cafés e bares. Bares não preciso frequentar. Mas fui no primeiro aqui. Restaurantes de serviço limitado, aqueles que as pessoas podem levar a comida ou sentar, mas pagam antes. Centros religiosos, olha aí.
consultórios médicos, Deus São Benedito, mercados, que eu vou sempre, lojas de mercadorias usadas e pet shops. Então tá aí, né, César? E eu achando que se eu pegasse o ônibus, eu estava no sal. Então não é isso. Não está nem entre os 10 primeiros. Por aí um feliz resultado, né? O transporte público nem aparece nessa relação aí que foi retirado da pesquisa de Stanford, né? O transporte público, ele é seguro, né? O ônibus hoje é um meio de transporte seguro. Claro, diante das devidas precauções que o próprio cliente, usuário que utiliza o serviço tem que tomar, assim como em qualquer outro lugar, né? Utilização de máscara, né? Fazer a higienização das mãos. Hoje, todos os terminais de integração da RMTC possuem totem de dispenser de álcool 70% para o cliente fazer a higienização. Possuem banheiros equipados com papel, com sabão, água disponível o tempo todo. E vale citar também, Rosenwald, que os ônibus hoje estão circulando com as janelas abertas, ou seja, isso possibilita uma circulação de ar constante e contínua, de forma também a garantir segurança para o usuário. É claro que a gente não pode dizer que o transporte público é 100% seguro, né? Seria até uma ignorância minha falar isso, mas diante das precauções que as pessoas devem tomar, eu garanto para você que o risco de contaminação dentro do ônibus e nos terminais é muito baixo, né? Então, é seguro usar o ônibus, é seguro usar o transporte público coletivo, e além de seguro, ele é muito importante para uma mobilidade mais eficiente para as cidades. Então, a gente precisa valorizar o transporte público como meio de locomoção dentro das cidades da região metropolitana de Goiânia. Bom, nós vamos continuar esse assunto, porque eu acho que ele tem interesse muito grande. Quero saber alguns dados estatísticos aqui do Alessandro e também do César Siqueira, mas enquanto isso nós vamos rapidamente para o nosso intervalo, lembrando que a FETRASul, olha aí, validou junto à RMTC o protocolo de transporte seguro composto por 12 medidas que atendem às boas práticas para a prevenção do Covid-19. Acesse o site protocoloporteseguro.com.br e saiba mais sobre essas medidas essenciais para o transporte coletivo. A retomada da mobilidade passa pelo transporte seguro e a FETRASul está fazendo sua parte como poucas vezes ou poucos fazem. E o SEBRON, os cuidados com sua saúde não podem parar nunca. Vá a seu médico, afinal, um diagnóstico precoce faz sim uma grande diferença na sua vida. SEBRON Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema do SEBRON. Tem uma unidade em Anápolis, hein? Telefone 3265-0400. E a oficina Autop é aquela oficina que você leva o seu veículo com altíssima tecnologia, preços que não pode ser comparado a concessionárias que você já conhece, que tem os mesmos equipamentos, mas tem que cobrar um pouco mais caro, e fica ali na Avenida Padre Orlando de Moraes, no 1975, no Parque Amazônia, próximo à Açaí Atacadista. Telefone 3088-3788. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, não, mas sim a melhor, tudo à pronta entrega. Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. E a Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, é um lugar adequado em Goiânia para você levar pessoas queridas, tratamento de alcoolismo, drogas e enfermidades como doenças mentais. Rodovia BR-153, telefone 3282-7040. Voltamos já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema transporte coletivo e transmissão do Covid-19. O que dizem os estudos mais recentes? Mas veja bem, Alessandro Moura,
Nós temos aí essa realidade, que são pesquisas, inclusive, de outros países, até falando do transporte de massa, incluindo trem, metrôs e tudo mais. Mas, maldosamente, as pessoas falam, não, é porque quem anda de ônibus já está acostumado a ter tanto vírus, tanta bactéria no ônibus, já não pega mais nada. É uma brincadeira, mas eu aproveito a brincadeira para dizer para você o seguinte. Hoje, eu sei, porque tive essas informações muito bem abalizadas, que há um sistema de limpeza nos ônibus como nunca foi adotado antes, não é isso? Quer dizer, esse sistema, que eu imagino que deve continuar, ele tem realmente condições de eliminar. O ônibus sai da garagem, ele termina o dia, depois de tantas horas, ele é higienizado? Como é que funciona isso para que o usuário possa saber? Sim, Rosenval, nós temos absoluta segurança nessa higienização dos veículos, até porque a higienização é uma das ações do protocolo Transporte Seguro. Ou seja, na verdade, é um conjunto de 12 ações combinadas, e é claro, combinadas também a conduta do usuário e os cuidados básicos que a gente já falou, que vão dar o resultado positivo que a gente, inclusive, tem observado aqui na região metropolitana de Goiânia também. O que eu quero dizer? Primeiro, a higienização ela não é feita só no início, na saída do veículo da garagem e ao retorno dele para a garagem. Durante a viagem diária daquele veículo, ocorrerão outras higienizações também. E essa higienização a gente pode observar lá no protocolo transporteseguro.com.br, e essa higienização ela não é feita com qualquer produto. Ela é feita com um produto que é homologado pela autoridade de saúde, tanto nas garagens, tanto nos terminais. Isso falando dos veículos. Mas se eu puder aproveitar a sua pergunta, essa desinfecção diária ela é feita também em áreas administrativas. Ou seja, nos locais onde as empresas operam, e tenho certeza que o amigo César pode confirmar para a gente que também é o caso no consórcio Rede Móvel, há também a desinfecção diária. Mas são só 2 ações de um universo de 12 ações que vêm para enfrentamento da pandemia, contribuição para a prevenção e estímulo à retomada da nossa economia e ao retorno das nossas atividades habituais. O aumento na utilização do transporte coletivo, para a tristeza das pessoas que se incomodam com o meio ambiente, porque quanto mais veículos estiverem nas ruas, mais tem poluição e mais o trânsito fica engarrafado, diz que não melhorou, não voltou muito perto dos patamares pré a pandemia. Como é que é isso? Não atingiu a média pré-pandemia, está longe de atingir a média. Isso é um parâmetro mundial, só do Brasil? Como que está Goiânia nesse contexto? Rosenval, esse dado, essa informação, ela é mundial, né? O transporte público coletivo, numa esfera global, perdeu muita demanda em função das medidas públicas que foram tomadas para a contenção do vírus. Lá no início da pandemia, né, o poder público, de forma muito inteligente, né, restringiu, sim, a mobilidade das pessoas, a circulação das pessoas nas cidades. E isso, consequentemente, afetou muito o transporte público. Em Goiás, Goiânia, não foi diferente, né? Hoje, a gente amarga aí uma perda de demanda na casa de 52%. Isso, na veia das empresas, é uma situação catastrófica. Por quê? Porque hoje, 100% da receita das concessionárias, das empresas que prestam o serviço de transporte público, são oriundas da tarifa. Então, se você perde mais da metade dos passageiros, obviamente isso reflete no caixa das empresas. Então, hoje há um esforço gigantesco dessas 5 concessionárias em manter a operação do serviço. Podemos falar que as empresas estão fazendo mágica, né? Porque diante da situação, do cenário, do contexto econômico, era para as empresas já terem parado, porque realmente a situação é muito grave. E a gente precisa, sim, procurar aí maneiras de subsidiar esse serviço no curto prazo. Essa discussão com o poder público precisa ser alavancada,
porque a forma como hoje existe o mecanismo estrutural de negócio do transporte público na região metropolitana de Goiânia chega a ser quase que insustentável, Rosivaldo. Não, aliás, que hoje nós tivemos o Alessandro Moura, se tornou voluntário obrigatório meu para participar da Opinião em Debate no rádio. Então, ele está lá voluntariamente forçado por mim a participar toda quarta-feira, está lá conosco. E hoje nós falamos justamente sobre o governo que tem que socorrer o setor, porque senão o setor quebra, e se o setor quebrar, não tem quem substitui, ninguém, o poder público não tem condições de administrar e nem tocar. Mas o Alessandro estava dizendo o seguinte, né, Alessandro, que promessa de não sei quantos bilhões houve, só que o aporte da verba, se tenho boa memória, do que foi prometido, apenas 17% foi cumprido até agora. Quer dizer, a promessa, mas não há a entrega da promessa, não é isso? Exatamente, Joséval. Só fazer uma parte aqui. Eu acho que o voluntário obrigatório lá é você, hein? Eu tenho aprendido demais com as discussões e acho divertidíssimo, viu? Muito obrigado. Eu fico esperando dar o dia para participar. Eu não sabia que gostava tanto assim, viu? Ótima experiência. Você é muito gentil. Mas voltando ao nosso tema, sim, no âmbito estadual, nós temos um cumprimento até agora do que foi proposto, até por volta de 17%, e salvo melhor juízo, salvo uma informação mais atualizada na noite de hoje, todo ele pago pelo Estado de Goiás. Os municípios ainda não teriam assumido a sua participação. No âmbito federal, pasme, esse número é um pouco mais novo, eu recebi ele no final do dia de hoje. A ajuda federal, que ainda tramita no Congresso Nacional, então ela está longe de ser efetivamente recebida pelos estados e municípios, a ordem de aproximadamente 4 bilhões de reais. E numa publicação especializada, que eu tive acesso hoje, já se fala que o setor de transporte público coletivo de passageiros, ele amarga, em razão da pandemia, um prejuízo de alguma coisa em torno de 7,8 bilhões de reais. Ou seja, é quase o dobro do que o governo federal se propõe, pelo menos nesse momento, a oferecer como socorro. Então, a situação, de fato, ela é bastante grave. Como o César falou muito bem, é um problema estrutural, é um problema que a gente precisa repensar o modelo de contratação desses serviços, mas que foi muito agravado pela pandemia. E, por hora, eu entendo que numa ação quase que emergencial, dada a situação que as concessionárias se encontram, é preciso, sim, que todos assumam suas responsabilidades, inclusive municípios, estados e governo federal. É interessante, César Siqueira, que algumas alternativas dadas por outros países, se fosse no Brasil, o pessoal jogava pedra. Por exemplo, na Espanha, o governo está cogitando de fazer um pedágio nas zonas urbanas para veículos particulares para subsidiar o transporte coletivo. O que aqui, só de pensar no assunto, o pessoal já fica arrepiado. Por quê? Porque eu entendo que a carga, de um lado, que a carga tributária brasileira já é um assombro, quer dizer, se você fizer mais uma coisa, é uma despesa para quem tem veículo, e nós estamos longe de achar que temos que contribuir para que o transporte coletivo fique melhor, adequado, e tenha verba para isso. Quer dizer, as pessoas não consideram aqui, quem tem carro, quem tem moto, não considera que tem responsabilidade por ajudar o transporte coletivo. Quer dizer, é uma equação difícil. Mas eu vou deixar para você responder essa pergunta, vou deixá-la no ar para você responder no próximo bloco. Pode ser? Ok. Eu acho que o César... A voz dele não saiu, mas concordou. Ok. Bom, a Credijur é uma instituição financeira da família dos negócios dos advogados em Goiás, mas você pode participar, porque aí você tem juros menores, você tem qualificação melhor de atendimento e você estará, inclusive, participando da lucratividade. Telefone 3216-0102 e você tem que saber que
a Credijur, assim como outras cooperativas, que é o grande fenômeno para ajudar nessa vida moderna, faz parte do Complexo Sicoob, que são mais de 2.000 pontos de atendimento por todo o país, e ajuda o seu empreendimento a crescer. Não reclama de banco, não. Vai para um sistema que é melhor que o banco e você paga muito menos. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários para seu negócio crescer e prosperar. Descubra a unidade mais próxima de você e usufrua disso. E a Levite, esta água aqui, que eu vou até pegar uma que tem com gás, porque a Tiziana vai pôr uma com gás aqui para mim agora mesmo. Não é? Aqui, ó, tá aqui. Ela é uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. E tem um sabor agradabilíssimo. Eles integram na sua residência. Anote aí, 3255-9626. E na República da Saúde, não tem essa de ficar pesando na sua barriguinha, não. Barriguinha menos, porque só usa azeite de oliva virgem. E lá, você come de forma saudável e agradável. Rua 89, 1655, no setor sul, telefone 3942-6575. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre o transporte coletivo, a transmissão do Covid-19, o que dizem os estudos recentes, e sobre o transporte coletivo de uma forma geral, que é algo que interessa, ou pelo menos deveria interessar a todos nós. Deixei a pergunta aqui para o César Siqueira. César, quer dizer, nós temos pouca noção, quem tem carro, quem tem... Não, esse problema de transporte coletivo é dos outros, mas eu acho que falta uma visão coletiva sobre a importância de que tenha verba adequada, tenha condições para o transporte coletivo ser eficiente à sociedade brasileira, você não acha? Muito feliz e parabenizar você aí, Rosenval, por essa iniciativa para a gente poder falar sobre transporte público coletivo e mobilidade, né? Ao longo dos anos, né, nós vimos aí as políticas públicas muito voltadas ao incentivo do carro como transporte, né, individual aí. Redução de IPI, uma série de outros benefícios para as montadoras, o que acabou trazendo aí uma grande quantidade de veículos nas metrópoles, né. O próprio brasileiro, né, já tem a cultura do carro, né? Eu tenho um filho mesmo que quando completou 18 anos, a primeira coisa que ele falou que é querer ter um carro. Né? Então, eu falei, olha, é melhor você procurar andar de ônibus, é muito mais saudável e seguro do que andar de carro. Então, de forma muito simples, né, você citou aí que as pessoas não têm essa noção, né, essa maturidade para enxergar o quanto o transporte público coletivo pode ser uma excelente alternativa para desafogar o trânsito, para despoluição do meio ambiente, para a redução dos acidentes, né? Para você ter uma ideia, hoje, isso não é eu que estou falando, não, são estudos do próprio Ministério da Saúde, mais de 70% dos leitos dos hospitais são ocupados por traumas ocasionados por acidente de trânsito. Você imagina o tamanho desse prejuízo. Você imagina o tamanho do prejuízo de pessoas que hoje possuem problemas respiratórios em função da emissão de CO2 na atmosfera. Então, são coisas que precisam ser debatidas, precisam ser discutidas de forma inteligente, precisam levantar esses dados, colocar na mesa para a gente poder fazer conta e ver que o incentivo, os investimentos no transporte público coletivo vão trazer benefícios para as cidades. Então, a gente defende muito isso. A própria CMTC, né, no final do ano passado, no início desse ano, trouxe propostas para serem discutidas que acabaram nem sendo levadas adiante pelo poder público, né, por uma série de questões aí, talvez até por ignorância mesmo, por não entender que isso pode ser um benefício. É lógico que isso vai trazer transtorno, né, você deixar seu carro em casa para poder utilizar o ônibus, meu Deus, isso é impossível de imaginar, mas a gente precisa entender e enxergar que isso é o melhor para a cidade, não o melhor para mim. Se eu vivo numa sociedade, se eu vivo numa comunidade,
se eu compartilho serviços, né, e se eu estou ali, a cidade não é minha, a cidade é nossa, então a gente precisa pensar no coletivo. Eu acredito muito, como diz o slogan do SET, né? Deu uma travada aí no seu áudio. Mas eu completo para ele, Rosenval, como diz o slogan do SET, o mundo melhor é coletivo. O mundo melhor. Não era isso? Eu acho que o Cielo vai ter que entrar novamente, ele vai ter que entrar novamente, mas enquanto isso, o Alessandro Moura, a gente pode dizer o seguinte, que o que importa é quando funciona, você vê que as pessoas usam. Eu, por exemplo, não vou mentir para ninguém, evidentemente que tenho carro, hoje não tenho condições nenhuma de abandonar meu carro para fazer todas as ações que eu preciso fazer durante o dia, estou em vários veículos de comunicação, tenho que chegar rigorosamente no horário, para mim torna-se impossível. Mas a prova concreta de que a coisa não está na minha personalidade de querer gastar combustível, eu morei 1 ano na Nova Zelândia, durante 1 ano completo, um pouco mais de 1 ano, eu não tive carro, eu só usei bicicleta, tive uma bicicleta, e usei ônibus, porque lá na Nova Zelândia, as ciclovias são maravilhosas, é possível usar a bicicleta com absoluta segurança e facilitando sua vida, e os ônibus são muito bons e é um transporte confortável. Então, eu acho que o problema é nós investirmos para tudo, porque muita gente larga, porque carro tem hora que carro é uma despesa maluca, não é? Eu acho que nós temos que lutar para que isso possa acontecer. Eu não consigo, não. Várias cidades que eu visitei no mundo, eu usei transporte coletivo numa boa, né? Sim. Um ponto que a gente sempre procura trazer para a discussão, Rosenval, é uma reflexão bastante simples. Nós estamos falando de por volta de 170 cidades testadas que apresentaram estudos sobre o transporte coletivo e que indicam que não há risco da utilização. A rigor, o risco é até menor. Além disso, nós temos a pesquisa de Stanford, que a gente citou, também uma pesquisa, além de ser uma universidade super renomada no mundo, ela foi publicada agora no mês de novembro, ela foi publicada naquela revista chamada Nature, que é uma das principais, se não a principal revista de ciências do mundo. E o estudo novamente reforça a ideia de que o transporte público é sim seguro. Agora, um outro ponto que também precisa ser trazido e que a gente precisa construir juntos a cura, talvez, para esse mal, é o padrão de que todos os deslocamentos precisam ser feitos, ou o ideal seria que fossem feitos por veículo individual. É claro que haverão situações como a sua, em que o veículo individual, por causa de contingência de horário, ele é necessário. Agora, nós precisamos caminhar para que o padrão seja a utilização do transporte coletivo, pelas causas ambientais, pela melhoria de qualidade do indivíduo que foge do trânsito e pode ir para dentro do transporte coletivo, pela redução de acidentes que o César já nos trouxe. E entendo que essa responsabilidade, embora capitaneada pelo poder público, ela é de todos nós. E sempre gosto de citar nessa discussão uma reflexão que já é bastante conhecida, tenho certeza, também de vocês. Se não nós, quem? Se não agora, quando? Então, é preciso que a gente arregace as angas e tome para a gente também o discurso do transporte público e da construção do transporte público que nós queremos. Não, é interessante, César, que é o seguinte, nesse ponto, aqui não é como você está falando, não, mas você fica falando mal dos seus colegas de imprensa porque se acha melhor que eles. Não, tanto não sou que estou há 44 anos e acho que precisa aprender demais, todo dia. Mas, veja bem, há uma lacuna de conhecimento muito grande da imprensa, que é o seguinte, a imprensa é assim, deixa eu achar um vilão aqui. Se eu não achei um vilão hoje, o eterno vilão é o empresário de ônibus. A imprensa encanou, não foi saber fazer o dever de casa, informar-se, para saber se o empresário do ônibus, se for o vilão, que seja. Mas eu aprendi, porque fui conversar com o empresário de ônibus, verifiquei as planilhas, me aprofundei no assunto e descobri que não é.
é preciso entender como funciona o mecanismo. Essa falta de conhecimento das pessoas que se apressam em aprontar o empresário como vilão da história, se não mudar, César, eu acho que nós não vamos nunca mudar e começar a cobrar de todos os atores. Cobra só de um, como se tivesse uma peça gigantesca no palco e só um ator para pegar a peça nas costas. Não ia dar, não é? Então, eu acho que a imprensa precisa se informar direitinho sobre o que está acontecendo na área de transporte coletivo. Você poderia falar? Sim, é muito importante essa sua fala, Roselo. Dos 4 anos que eu estou aqui no sistema de transporte público coletivo, eu não recebi a visita de ninguém da imprensa para conhecer o serviço, conhecer como funciona o consórcio, como funcionam as ferramentas de planejamento, de controle. Normalmente a gente só recebe visita aqui para responder alguma crítica vinda de algum lugar. Então, é muito triste isso, né? Porque a imprensa tem um papel muito importante no desenvolvimento, na construção de propostas, né? Na construção de ferramentas, de coisas boas para a cidade. Então, quando a gente toma essa frente, esse viés de só criticar, isso é ruim para todo mundo, né? Então, a gente precisa, sim, rever, porque eu acredito muito que o papel da imprensa, ele é fundamental para a gente poder construir propostas que realmente possam agregar valor aí para a sociedade. Agora, esse é um outro ponto muito importante também, foi citado aí até pelo Alessandro e por você. Nós precisamos dar as mãos. Não dá e não é possível construir um transporte público coletivo de maneira eficiente, de modo a agregar valor para as pessoas, se a gente não tiver de mãos dadas. O empresário, o poder público, a sociedade civil, as instituições como o Ministério Público, a própria OAB, a Câmara de Deputados, os vereadores, a Prefeitura, as universidades, principalmente, precisam sentar na mesa e discutir soluções. Não dá para a gente ficar tratando só os problemas, porque problema tem muito, né? Se a gente cutucar aí, a gente vai achar e vai ficar discutindo problema a vida inteira. É muito mais difícil a gente discutir soluções. Pra você ter uma ideia, né, a gente não conseguiu avançar ainda na Câmara com o plano diretor da cidade, que está parado há quanto tempo? Que é fundamental para a gente poder construir uma cidade melhor. O plano de mobilidade urbana, que é uma obrigação legal imposta pelo governo federal, também nem se discute. Então, a gente precisa alertar para isso, né? As pessoas que estão lá no comando, no poder público, precisam buscar a discussão nesse sentido, né? Todas as cidades, você citou a Europa aí, né? Você não anda de carro na Europa, porque o transporte público é bom, funciona, mas ele custa caro, né? O cliente que utiliza o transporte paga isso aqui, mas por trás existe uma tarifa enorme, que é subsidiada pelo governo, né? Então, esse modelo que está aí, existe, né? Pode ser um benchmark aqui para Goiânia, precisa ser construído e discutido, porque senão a gente vai ficar aqui a vida inteira discutindo os mesmos problemas e dando as mesmas respostas. Recentemente eu tive uma conversa com um jornalista muito bom, muito assim, ativo, mas jovem, jornalista sobre esse tema, falava, você fica defendendo. Aí os empresários, não, eu estou defendendo o sistema, você não entendeu. E disse para ele o seguinte, não existe nenhum país do mundo onde o transporte coletivo é de eficiente, qualificado, que não seja altamente subsidiado. Falei para ele, você precisa fazer essa investigação. Aí eu disse para ele assim, você sabe quanto custa um ônibus, ou seja, o capital imobilizado, e quanto custa a manutenção de um ônibus? Eu falei, eu não sei, mas não quero nem saber, isso não é problema de quem usa o transporte. Eu falei, então, não adianta eu conversar com você, porque se você acha que um ônibus é um maná que cai do céu e que alguém da iniciativa privada vai pôr o seu capital naquilo sem uma garantia de que poderá ter o retorno mínimo necessário, não vai ter. E se você pensa assim, não adianta conversar com você, não quer saber quanto custa, não é? Eu vou voltar aqui, já vou fazer mais um intervalo, lembrando que o Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas. Lá tem o grande Dr. Jefferson.
telefone 3095-7592, na rua 144, número 141, no setor Marista. E a Joyce Barbearia é o Templo do Homem Moderno. Ali, na rua 1123, no setor Marista, você tem tudo que um homem precisa para ser muito bem tratado. Telefone 3988-6223. Nós voltamos já já. Estamos de volta no último bloco do Opinião em Debate, com o tema transporte coletivo e transmissão do Covid-19. O que dizem os estudos, falamos sobre transporte coletivo. Muito rapidamente aqui, Alessandro Moura e César Siqueira, eu fui um dos poucos jornalistas que, à época da forçação de barra para introduzir o transporte alternativo em Goiânia, eu peguei ali as planilhas, as coisas que estavam fazendo, e fui contra. Eu me lembro que o Martiniano Cavalcante e uma série de outras pessoas, que, aliás, sitiaram a Casa do União Albernaz para isso, queriam, na verdade, me enforcar em praça pública. Porque não entenderam quando eu dizia o seguinte: isso vai quebrar muita gente. O sujeito compra um micro-ônibus, ele não entende que esse micro-ônibus tem desgaste, tem isso, tem aquilo. Não é uma coisa tão rentável assim. O sujeito vai pensar que vai abrir o micro-ônibus e vai ficar rico. É preciso que entenda o que é o transporte e a despesa que se tem com o veículo. E eu vi as planilhas deles e percebi que era uma roubada. Fiquei contra, tentando alertar para isso. O que aconteceu? Depois de muita gente realmente levou uma tunda, muita gente saiu mal, perdeu a casa, perdeu o empréstimo. O pessoal notou que não era fácil a equação. Então, eu tenho essa experiência de ter, desde aquela época, visto os perigos de achar que é uma coisa, é uma mina de ouro, porque, na verdade, não é. Então, dito isso, porque são lembranças que eu tenho há décadas de conhecimento da área, e os colegas não quiseram aprofundar nisso, não sei por quê. Mas, Alessandro Moura, quais são as considerações finais que você tem, que você gostaria que o telespectador tivesse, que nós não abordamos? José Val, eu queria, na verdade, ter mais jornalistas responsáveis e criteriosos com a informação, como é o seu caso. De fato, o transporte público passa por uma crise, os números são, infelizmente, alarmantes. Esses números são públicos, as planilhas são auditadas, a Procuradoria do Estado de Goiás, no caso da região metropolitana de Goiânia, audita esses números junto com o Ministério Público, e fazer um convite a toda a população para que a gente assuma, de fato, essa discussão, e que aquilo que o César nos falou muito bem, de que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, por exemplo, prevê a priorização do coletivo sobre o interesse privado e o transporte mais pacífico, o trânsito mais pacífico, seja efetivo, ou seja, que a gente veja isso no dia a dia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua boa vontade comigo, Alessandro, que tem sido importantíssima, porque me tolerar não é fácil. Eu acabo torrando quem participa do programa com meu senso de humor, e dizem que eu tenho um humor negro, né? E diz que agora não pode nem falar humor negro mais, eu posso um termo da dramaturgia. Então, essa turma cheia de mimimi aí, e excesso de zelo, precisa tomar cuidado, porque às vezes tudo que é exagerado, a própria essência já diz. Mas, César, o que você tem para dizer que nós não falamos no programa e você acha importante? Bom, eu quero deixar um recado, Roseval, para os prefeitos aí que foram eleitos para administrar as cidades que fazem parte do conglomerado da região metropolitana de Goiânia. Estamos abertos, estamos à disposição para discutir, logo nos primeiros dias aí de assunção desses prefeitos, propostas, ideias, sugestões para melhorar o transporte público para as milhares de pessoas que dependem dele. Nós temos muito a contribuir, nós temos muita bagagem, temos muita experiência, temos muito conhecimento e podemos, sim, agregar valor nesses próximos 4 anos
de governabilidade desses prefeitos aí dessas cidades. Então, eu vejo, né, que hoje nenhum prefeito que foi eleito aí apresentou, dentro do seu plano de governo, propostas concretas que realmente possam trazer benefícios em relação ao transporte público aí para a população. Não é tarde, né? A gente acredita e eu tenho otimismo de que a gente pode sim buscar aí melhorias e, mais uma vez, agradeço aí a participação, o convite, é um prazer poder estar falando com você aí, Rosenval, para o seu público, que ele é gigantesco, sobre transporte público e sobre mobilidade. Me coloco à disposição sempre que você precisar. Muito obrigado. Eu recentemente, Alessandro e César, tinha um vereador, eu nem vou dizer o nome dele, porque às vezes a gente dá corda até sob ponto de vista de crítica e a pessoa usufrui disso. Mas ele estava muito exacerbado com os empresários, com o transporte coletivo, e eu chamei a razão e disse para ele o seguinte, porque fica bravo com a gente querendo jogar o público contra a minha pessoa, de forma errônea. Eu disse, escuta, você quer mesmo discutir esse problema com transparência? Eu tenho certeza que os empresários topam. E eu levo os empresários para discutir com você ao vivo. E você expõe. Agora, tome cuidado. Porque ao discutir o problema com toda a transparência que o problema merece, as pessoas vão descobrir que quem faz a concessão é o concessionário, ou seja, o poder público, ou seja, a classe política administrativa, é que dá o tom. O empresário tem que só fazer o quê? Não é? Pula. Que altura? O empresário pula. Manda pular e ele pergunta que altura. Só que ele pula a altura que ele dá conta. Então, essa transparência, sinceramente, se tem, eu disse isso no ar, se tem alguma coisa que eu condeno os empresários, é só o fato de que os empresários foram, ao longo do tempo, só engolindo sapo, e não topou a bater de frente, porque realmente não é fácil bater de frente com o poder público, ou seja, quem concede. De forma que eu acho que nós estamos num caminho muito bom, a FETRASUL está disposta a discutir o assunto com a maior transparência. Recentemente, o Alessandro participou lá de uma mesa redonda, o pessoal caiu de pau em cima dele, e ele, com muita categoria, falou, não é assim, é assado. Então, eu acho que o caminho é esse, vamos discutir para valer. Não é com esse fingimento que tem sido levado década após década. E eu falo para vocês que eu tenho legitimidade para dizer isso. Está sendo levado, as pessoas não querem realmente mostrar, vamos ver então quem tem razão. E acho que o caminho é esse, vagarosamente, mas de forma muito contundente, mostrar como que a coisa pode funcionar se os atores e os administradores envolvidos assim o quiserem. Não é? Mas muitos não querem. Essa que é a grande verdade. Mas nós vamos chegar lá. O país é feito de solavancos, é uma democracia que está engatinhando, e nós vamos chegar lá porque existem pessoas de boa vontade em todo lugar, e eu acho que o brasileiro tem boa vontade. Muito obrigado, Alessandro Moura. Não me abandone lá no rádio, viu, Alessandro? E eu vou tirar férias, eu tenho 8 semanas para ficar lá junto com a minha equipe, que é muito boa. E o César Siqueira também. Muito obrigado, César. Você já está igual eu. José com cabelinho, com o cabelo grisalho, eu vou ficar pensando. A vida de ator e de músico tem feito muito bem ao César, né? Mas só para fazer um comentário aqui brevíssimo, Rosenval, César, eu sou testemunha. O homem está no 12, 7h20 da manhã, e está no 12 até essa hora da noite, viu? Então, para acompanhar, não tem sido fácil, mas eu estou esforçando. Você é competente, Alessandro. E toca qual instrumento? Bom, eu estou tocando guitarra e faço composição. A gente tem uma banda, né, de rock já há 12 anos, no cenário goiano. A gente só toca música própria, não tocamos música de outros artistas. E a gente trata das músicas nossas dos temas cotidianos, né, da cidade, dos problemas que as cidades atravessam. Então, é bem bacana o trabalho. Ô César, você aceita fazer um programa com a sua banda?
Nossa, vai ser um prazer. Eu quero. Não vai ficar só no gogó dizendo que toca e tem banda aí, senão você vai ficar igual o homem que falava javanês. Na hora que chamar para falar, não fala mais. Eu vou pegar. Nós vamos fazer um programa com a sua banda, ok? Vamos fazer um som, sim. Como? Vai ser um prazer. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite. Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica. Há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102.